Meus amados, bom dia para você. Estarmos juntos mais uma vez é sempre muito bom e pela misericórdia, pela graça de Deus, podemos desfrutar de mais um dia. E também eu quero mais uma vez ter a oportunidade de chegar a você com a meditação da palavra de Deus. É a nossa porção diária da palavra e eu quero então compartilhar com você o texto da carta do apóstolo Paulo aos Romanos. A igreja primitiva, nós podemos perceber que ela estava alicerçada em alguns pilares. E nós já podemos meditar sobre a adoração. Também ontem tivemos a oportunidade de pensar sobre a comunhão. Então, eram pilares daquela igreja, adoração, comunhão. E hoje quero falar sobre mais um pilar muito importante, que é o pilar do serviço. O povo de Deus chamado para servir. E aquela igreja, também a igreja do primeiro século, a igreja chamada de primitiva, era uma igreja que manifestava essa característica de forma sempre muito especial. Então, estava ali à disposição de Cristo, estava para servir a Cristo. Como consequência de servir a Cristo, o entendimento claro que temos é que quando nós servimos ao nosso Senhor, servimos também as pessoas à nossa volta, Então, servimos a igreja e servimos ao nosso semelhante, E eu quero hoje ler em Romanos, capítulo 6, e esse texto ele é muito importante para a nossa compreensão do servir, ou de sermos chamados de servos. E está escrito assim, verso 18: E uma vez libertados do pecado, foram feitos servos da justiça. Falo em termos humanos por causa das limitações de vocês. Assim como ofereceram os seus membros para que fossem escravos da impureza e da maldade, que leva à maldade, assim ofereçam agora os seus membros para que sejam servos da justiça para a santificação. No verso 22 ainda complementa para nós, dizendo: Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, o fruto que vocês colhem é para a santificação. E o fim, neste caso, é a vida eterna. Amém. Veja que palavra maravilhosa de Deus para nós. Quando podemos considerar a vida anterior, muitas vezes o apóstolo Paulo vai retratar a realidade da vida anterior a Cristo. Como que era a vida anterior a Cristo? Como que era a sua vida antes de você ter um encontro real e pessoal com Jesus? Então, a vida anterior a Cristo, Paulo vai dizer: outrora vós eras assim, vocês viviam naquele tempo dessa maneira. Então, nós podemos olhar para a nossa vida anterior a Cristo, ou sem Cristo, e a nossa vida já experimentando Jesus como nosso Salvador. Então, há uma transformação, há uma mudança. E quando nós temos aqui, a primeira realidade é quando a pessoa vive a sua vida sem Cristo, ela é escrava do pecado. Ela vive para a satisfação do pecado. Na verdade, há uma entrega do corpo, da mente, do coração, de tudo, a uma vida pecaminosa. É isso que está escrito no texto. E aí, então, o próprio Senhor Jesus falou que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Então, se vivendo para o pecado havia toda uma dedicação ao pecado, como escravo do pecado, e aí você pode pensar agora, Quantas pessoas que estão completamente dominadas por uma vida pecaminosa, porque são escravas. Elas estão presas àquele sistema. A menos que haja uma libertação poderosa da parte de Jesus Cristo, pela ação do Espírito Santo, essa realidade não vai mudar. Então, veja como que é importante a pregação da palavra, a mensagem do Evangelho, chegar ao coração de todas as pessoas, percebe? Então, veja bem, como que é necessário nós, como igreja, estarmos espalhando a mensagem do Evangelho pelo mundo inteiro, ou seja, com todas as pessoas, para que elas tenham condição de sair da condição de ser escravo do pecado, de uma vida dominada pelo pecado, vivendo para satisfazer o pecado, porque é isso que Paulo está dizendo.
nessa carta aqui aos Romanos, no capítulo 6. E aí nós vamos encontrar essa realidade, né, e a mudança que se opera. E aí você talvez pense assim, pastor, mas então é uma contradição, não é o que esse texto está dizendo. Porque uma vez a pessoa era escravo do pecado, vivia para ser subordinado ao pecado. Mas quando ela encontrou Cristo, e aí o texto vai falar de libertação. Libertados do pecado, foram feitos servos da justiça. A palavra que servo significa escravo, não é? Então, foram feitos escravos da justiça. E aí talvez você esteja se perguntando, onde está a liberdade? Na verdade, a liberdade é a escolha, onde eu e você podemos ter escolha. Fomos libertos pelo Senhor e agora sim podemos ter escolha. Né? Podemos escolher o que queremos fazer, o caminho que queremos andar, a forma como queremos andar. E aqui é algo muito importante para nós. No estágio anterior, escravizado pelo pecado, o ser humano não tem liberdade. O ser humano acha que tem liberdade, mas é uma falsa liberdade, porque ele está aprisionado e por si mesmo não pode sair dessa condição. E aí nós temos a mudança, a libertação que Cristo traz. E a palavra de Deus, então, está dizendo para nós, né, que fomos feitos, nós fomos transformados em servos da justiça, escravos da justiça. E aí, aqui, ou seja, é para nós fazermos o que é certo, para estarmos fazendo escolhas certas, para desfrutarmos das coisas boas. E a palavra de Deus, então, ela vai declarar para nós que agora nós, como servos da justiça, veja bem, está escrito aqui, assim ofereçam agora os seus membros para que sejam servos da justiça para a santificação. Então, é o servir ao Senhor fazendo a coisa certa. E aquela igreja daquele primeiro século, as pessoas estavam se convertendo, estavam reconhecendo Jesus Cristo como Senhor, e agora elas estavam escolhendo se submeter ao senhorio de Cristo. Não era mais o senhorio lá do imperador, não era mais o senhorio da dominação de Satanás, mas agora o Senhor, por uma escolha livre e espontânea, o Senhor Jesus Cristo estaria agora governando sobre as suas vidas. Assim também conosco, em que nós somos chamados, ofereça agora os seus membros, o seu corpo, como servo da justiça para a santificação. Então, que Deus nos abençoe e nos ajude, porque o complemento aqui do verso 22, muito importante para nós, quando fala, não é, que, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, o fruto que vocês colhem é para a santificação. A santificação é um processo, a salvação é um ato. Nós somos salvos de forma imediata, retirados, libertos, transformados, mas a santificação é um processo que ocorre na nossa vida até o dia da nossa morte, em que nós vamos ajustando, nos amoldando, sendo moldado, sendo mudado, sendo transformado pelo Senhor na ação do Espírito Santo de Deus. Então, eu e você somos chamados aqui para esta verdade. Uma vez que fomos libertos do pecado, e então agora nós somos transformados em servos de Deus, para servir o Deus vivo e verdadeiro. Que Deus abençoe você, sua casa, que Deus seja conosco, Deus nos abençoe e que nós estejamos servindo ao Senhor, servindo a igreja do Senhor, servindo as pessoas à nossa volta. Independente se conhecemos ou não, nós somos chamados para servir. Que Deus seja glorificado através do nosso serviço. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, Pai bendito, Deus eterno, obrigado por mais um dia, obrigado pela noite do descanso, obrigado pela tua misericórdia e graça, obrigado pela tua palavra, Deus, tão especial para nós, obrigado pelo resgate do Senhor, obrigado, Deus, porque podemos servir ao Senhor e queremos servir com alegria. Queremos, ó Deus, agradecer por esta palavra, Deus, de hoje.
Abençoa, Deus, a tua igreja, abençoa o teu povo, seja com cada um dos teus servos, Deus. Pedimos, oramos, suplicamos, no precioso nome de Jesus. Amém. Que você tenha um dia de paz, um dia muito abençoado na presença do Senhor. Fique na paz.